Agora você vai ouvir o som real da superfície de Marte. Isso não é música, nem qualquer tipo de reconstrução. É uma gravação real feita pelo rover da NASA diretamente na superfície de Marte. E o mais assustador é o vazio absoluto, porque quando percebemos que esse som veio de outro planeta, a sensação fica muito estranha. O planeta vermelho, que atrai não só escritores e autores de ficção científica, mas também cientistas. Durante todo esse tempo, uma enorme quantidade de sondas a estudaram. E hoje vamos conhecer a história de um deles, o robô explorador Opportunity. Com o que o Opportunity teve que lidar em sua jornada? E como é a superfície de Marte vista pela câmera do robô explorador? O Opportunity começou seu trabalho em 7 de julho de 2003. O foguete lançador do robô explorador foi o Delta II, que em 25 de janeiro de 2004 se aproximou do próprio planeta vermelho e entrou em sua atmosfera. Durante a descida do aparelho à superfície, o paraquedas foi ativado para reduzir a velocidade da queda. Quando ele quase alcançou diretamente a superfície, parou sua queda com a ajuda de 3 motores de foguete. Depois, o rover se separou do foguete transportador e pousou no planeta. Nesta imagem, você pode ver as marcas deixadas pelos motores do foguete. Durante o pouso, o Opportunity acabou na cratera Águia. A cratera era pequena, com 22 metros de profundidade, e nada ameaçava o estado do robô explorador. O pouso do aparelho na cratera não estava nos planos dos cientistas, que nomearam o robô explorador de primeiro no buraco, em homenagem ao pouso bem-sucedido. Aliás, esse evento pode ser visto como a descoberta da cratera, pois antes não era conhecida pelos pesquisadores. No geral, Opportunity desviou-se do local de seu pouso em cerca de 25 metros. A mudança no local de pouso também aconteceu porque o aparelho tinha uma proteção em forma de esferas especiais. Por causa disso, o robô simplesmente quicou na superfície. Depois que Opportunity se livrou da proteção, ele conseguiu ativar o funcionamento de seus painéis solares. Além disso, o robô estava equipado com uma câmera que era capaz de tirar imagens panorâmicas. E a primeira foto que o aparelho tirou mostra afloramentos de rochas na superfície do planeta. Durante toda a sua missão, o Opportunity concentrou-se no estudo das estruturas geológicas, pois através delas era possível obter mais informações sobre as fases iniciais da formação de Marte. O Opportunity levou algumas semanas para estudar a área descoberta. Descobriu-se que nesse aglomerado de rochas havia vestígios que indicavam a ação de um líquido. Que líquido seria esse? Até o momento não foi possível determinar. Pode ser tanto água quanto lava. Após 30 dias, o aparelho se moveu para outra parte dessa formação de relevo, perfurou uma das pedras e registrou o local com a câmera. Como resultado, foi encontrada uma formação que surge devido ao preenchimento de cavidades em diferentes rochas por substâncias minerais. Isso também é chamado de geodô. Durante as pesquisas, descobriu-se que a pedra contém íons de hidróxido. Isso significa que, no momento da formação da pedra, a água atuou sobre ela. Uma das rodas do Opportunity cavou uma depressão na superfície para estudar as propriedades e a composição do solo de Marte. Como resultado, formou-se uma espécie de buraco, com cerca de 15 centímetros de profundidade e aproximadamente 1 metro de comprimento. Os cientistas descobriram sob a camada superior uma formação que eles chamam de mirtilos. A origem deles ainda é desconhecida. Também vale a pena prestar atenção aos minúsculos grãos de areia que o robô marciano não conseguiu examinar em detalhes, pois sua câmera não foi projetada para objetos tão pequenos. O Opportunity levou várias semanas para estudar essa área. Após concluir essa etapa da missão, o robô marciano seguiu em frente. O robô se aproximou de outra cratera, que depois foi chamada de Endurance. Ela tem cerca de 200 metros de largura. No caminho para essa formação, o robô marciano encontrou outra cratera interessante, embora pequena, chamada Fran. O Opportunity não ficou ali por muito tempo, mas recebemos dele algumas imagens. Então o veículo chegou à cratera Endurance. O robô permitiu observar um acúmulo de rochas expostas. Em seguida,
o veículo começou a descer para o interior da cratera. Era necessário escolher um local que permitisse não apenas descer, mas também subir de volta. Isso acabou gerando dificuldades. O rover percorreu metade da cratera, mas não achou local conveniente. Os cientistas finalmente decidiram onde o aparelho iria descer. Ao mesmo tempo, existia a possibilidade de que o Opportunity ficasse para sempre na cratera. No entanto, a tarefa de estudar essa formação era mais importante do que a segurança do rover. Quando ele começou a descer, ao chegar no meio, começou a recuar. Ele conseguiu fazer isso sem problemas. Isso indica que o aparelho poderia sair da cratera. Assim, o Opportunity começou a descida. No fundo da cratera, o robô Opportunity ficou por 180 dias. Ele estudou as rochas que vieram à superfície. Foi decidido não enviar o aparelho para o centro onde estavam as dunas. Lá seria muito mais difícil se mover. Consequentemente, a probabilidade de o robô marciano ficar preso lá seria alta. Nas imagens fornecidas pelo Opportunity, é possível ver uma pedra coberta de rachaduras, que recebeu o nome de Vop May. Essa rocha estava na superfície, inclinada, e sua camada superior era bastante solta. Devido a esses fatores, o Opportunity não pôde estudar os materiais dessa pedra. Mais ou menos na mesma época em que o robô explorava a rocha, ele registrou uma visão do céu marciano. Após 315 dias desde o início da missão, o Opportunity forneceu uma foto panorâmica da falésia Burns. Isso foi a última coisa que o robô fez enquanto estava na cratera. Em seguida, o aparelho começou a se aproximar do local onde caíram os destroços do escudo térmico. O Opportunity começou a estudá-los. O robô também descobriu um meteorito que se tornou o primeiro desse tipo encontrado fora da Terra. Em seguida, o aparelho deveria investigar outro meteorito cujo nome era Erebo, em homenagem à escuridão eterna nos mitos da Grécia Antiga. Infelizmente, a caminho dele, no 445º dia em Marte, o aparelho Opportunity ficou preso, pois estava se deslocando em uma área com dunas de areia de cerca de 30 metros de altura. Para resolver essa situação desagradável, foi tomada a decisão de aumentar a velocidade do robô explorador. Infelizmente, isso não deu resultado. Na verdade, foi o contrário. O aparelho ficou ainda mais preso nas areias. Precisava-se de uma solução eficaz para manter o robô explorador funcionando. Para isso, os cientistas recriaram a situação em laboratório com uma cópia do robô explorador e a quantidade necessária de areia. A busca por uma solução levou 20 dias. Então, os cientistas decidiram mover o aparelho para frente em pequenas distâncias durante os 20 dias seguintes. O andamento da operação de resgate foi monitorado pelas câmeras do robô explorador que filmavam as rodas. E então, os esforços deram resultado. No 483º dia da missão, o Opportunity conseguiu sair dessa armadilha e pôde seguir em frente. Os cientistas também decidiram que o robô explorador deveria estudar as marcas que ficaram após a operação de resgate. O aparelho gastou 12 dias nisso. O robô explorador seguiu incansável, buscando desvendar os mistérios da tinta vermelha. Interessante. O que será que vamos descobrir de surpreendente a seguir? Falaremos sobre isso para vocês no próximo vídeo. E, para finalizar, convidamos vocês a aproveitar os sons registrados pela NASA.
vulcões extintos, cânions, estações do ano que se alternam, uma fina camada de atmosfera. Tudo isso soa muito intrigante. As pesquisas sobre Marte continuam até hoje. A humanidade quer desvendar o mistério do quarto planeta do Sistema Solar. Atualmente, há 8 sondas em órbita de Marte e na superfície, dados estão sendo coletados por veículos especiais chamados rovers, ou, em outras palavras, robôs exploradores de Marte. São eles o Curiosity e o Perseverance, que estão em operação desde 2012 e 2021, respectivamente. Além disso, há a sonda espacial chamada InSight, que iniciou sua missão em 2018. Graças aos dados que recebemos das sondas que chegam tanto à superfície quanto à órbita, agora sabemos um pouco mais sobre o passado de Marte. Por exemplo, que o planeta já teve condições mais amenas e umidade mais elevada. Que paisagens poderíamos ter observado em Marte no passado e o que está acontecendo lá agora? Sobre isso, os aparelhos de pesquisa vão nos contar. Vamos começar com a sonda orbital Mars Odyssey. Ele começou seu trabalho ainda em 2001 e continua ativo até hoje. Durante esse tempo, o Odyssey completou mais de 94 mil voltas ao redor de Marte. Graças a esse aparelho, sabemos quais formações de relevo existem na superfície e também que há rochas minerais por lá. O fato mais interessante para nós foi que há áreas com gelo em Marte, mas elas estão em uma parte do planeta onde, em princípio, isso seria pouco provável. Mars Odyssey continua seu trabalho. E com certeza ainda receberemos muitos novos dados dele. E este é o Satélite de Reconhecimento de Marte, ou abreviando, SRM. Uma das principais tarefas dele é estudar a superfície, enquanto procura por áreas do planeta onde seria conveniente pousar algum aparelho de pesquisa. Por esse motivo, temos muitas imagens interessantes tiradas pela câmera do SRM. A mais notável delas é a foto das dunas de areia. Você pode notar que uma crosta de geada se formou na superfície. Como você deve se lembrar, mencionamos anteriormente que as estações do ano mudam em Marte. Quando o inverno chega ao planeta, muitas mudanças acontecem na superfície. Claro que em Marte não há tempestades de neve nem nevascas intermináveis, embora lá faça bastante frio. Menos 123 graus Celsius nos polos. No entanto, nesta época do ano em Marte, ainda é possível encontrar não apenas neve comum, mas neve de 2 tipos diferentes. Um é de água, o outro é seco, feito de dióxido de carbono. E claro, em Marte existem flocos de neve com formas bastante incomuns. Como são os flocos de neve na Terra? Eles são hexagonais porque os flocos de neve têm uma estrutura cristalina. E a assimetria dessas estruturas é hexagonal, ou seja, em forma de 6 lados. Já em Marte, os flocos de neve seca são em forma de cubo, ou seja, têm simetria quadrada. Os flocos de neve em Marte são minúsculos. Eles mal podem ser vistos a olho nu. A neve não aparece em toda a superfície de Marte, principalmente nos polos, ou seja, nas áreas mais frias. E na maioria dos casos, a neve se acumula nas encostas das elevações ou nas crateras de vulcões extintos. No entanto, na maioria dos casos, a neve de água nem chega a alcançar a superfície de Marte e se transforma em gás. Tudo se resume à atmosfera. Ela é muito rarefeita. Já que estamos falando sobre a atmosfera de Marte, a sonda interplanetária automática MAVEN está estudando-a para entender como ela mudou ao longo do tempo e por quê. E a razão pela qual a atmosfera está se tornando cada vez mais rarefeita são os ventos solares. O planeta foi esfriando gradualmente e, com isso, o efeito de blindagem do campo magnético global foi enfraquecendo. O que acontece em Marte quando chega a primavera? Começa o processo de derretimento do gelo marciano e a formação de formações de gelo bastante interessantes. Na primavera, os geysers também começam a entrar em erupção. Não são apenas as sondas orbitais que podem nos contar sobre Marte, mas também os robôs exploradores, que já cumprem sua missão há alguns anos.
E vamos começar com o robô explorador movido à energia nuclear Perseverance, ou como também é chamado, Percy. Ele é um dos robôs exploradores mais jovens, que pousou na superfície de Marte em 18 de fevereiro de 2021. Há muito tempo, o Perseverance explora a cratera de impacto G0. O principal objetivo da missão do robô explorador é entender quais mudanças ocorreram na superfície de Marte nos períodos iniciais, além de encontrar vestígios de organismos microbianos. Graças ao Perseverance, obtivemos amostras da atmosfera de Marte e de regolitos, além de uma enorme quantidade de fotos das formações do relevo no planeta vermelho. O número delas chega a 166 mil. Aqui estão algumas delas. A espaçonave Insight. Ela sobreviveu a tempestades extremamente poderosas, mas apesar disso, ela continua cumprindo sua missão corretamente. O aparelho registrou um terremoto marciano de enorme intensidade. Além disso, esse foi o mais forte de todos que conhecemos em Marte. Alguns de seus tremores ainda podiam ser sentidos até 10 horas após o terremoto. A sonda Insight conseguiu detectar os tremores, apesar de o suposto epicentro do terremoto estar a 2.000 quilômetros de distância dela. Na verdade, vale mencionar que Marte possui uma atividade sísmica bastante elevada. Durante o tempo em que a Insight esteve lá, foram registradas várias centenas de séries de tremores. O estudo dos terremotos marcianos continuará, pois esses fenômenos ajudam a obter mais informações sobre o relevo de Marte. E, finalmente, o rover Curiosity. Ele serve fielmente à ciência espacial desde 2012. Dados recentes dele chegam com frequência. Ele presta atenção especial às nuvens de Marte. Por exemplo, o Curiosity conseguiu observar como, durante o pôr do Sol, os raios do Sol atravessavam nuvens que estavam mais altas do que as outras. Essas são realmente imagens únicas. Ao que tudo indica, essas nuvens são compostas de gelo seco e dióxido de carbono, enquanto as outras nuvens são formadas por gelo de água. Devido ao fato de que os cristais nas nuvens mudam de tamanho com o tempo, podemos observar algo parecido com um arco-íris. No entanto, como dizem, não vivemos só de nuvens. O Curiosity também encontrou vestígios de lagos que poderiam ter existido em Marte. Os robôs exploram o Monte Sharp, que fica na cratera Gale. Supõe-se que nesta cratera já existia um lago. A água chegava até ele por rios marcianos, mas com o tempo ele secou. No momento, o Curiosity está explorando o bloco rico em sulfatos do Monte Sharp. Foi lá que o robô explorador, ainda em 2016, encontrou um meteorito metálico composto principalmente de ferro e níquel. A característica desse objeto é que, muito provavelmente, ele já esteve derretido antes. O meteorito foi chamado de Egrok por causa de sua forma arredondada e superfície atipicamente lisa. Às vezes, parece que já sabemos tudo sobre os planetas do Sistema Solar. No entanto, na verdade, isso é apenas uma ilusão. Ao nosso redor há tantos mistérios e enigmas. E Marte não é exceção aqui. Ele ainda não nos revelou muita coisa. E talvez, muita coisa sobre o seu passado nós nunca saberemos. No entanto, nossas sondas de pesquisa não perdem tempo e fazem tudo o que podem para desvendar os mistérios do passado do planeta vermelho. E qual das descobertas das sondas e dos robôs exploradores mais chamou a sua atenção? E o que você acha que ainda vamos descobrir? O que saberemos sobre Marte em breve? A NASA é assassina da vida marciana. O que você acha dessa afirmação? Parece algo irreal, como mais uma teoria da conspiração. No entanto, parte da comunidade científica acredita nessa versão. Poucos apoiam essa ideia, mas o importante é que existem. Esses pensamentos parecem muito ilógicos. Equipamentos da NASA usados em outros planetas são tratados para não interferirem nos processos extraterrestres. A NASA dedica atenção especial a Marte.
pois a hipótese de que já existiu vida lá, ou de que ainda exista até hoje, ainda não saiu das nossas mentes. Mas e se foi justamente a NASA que contribuiu para o desaparecimento da vida em Marte? E de que forma eles fizeram isso? Ainda não temos provas de que existiram ou existem organismos vivos em Marte. E se algum dia nós já tivéssemos encontrado esses sinais, mas não conseguimos entender o que eram e simplesmente ignoramos, como se fosse lixo? Vamos voltar no tempo. Em 1975, a NASA lançou o programa espacial Viking para estudar Marte. As sondas Viking 1 e Viking 2 foram as primeiras a chegar ao planeta vermelho e nos deram as primeiras fotos da superfície marciana. As sondas da missão Viking estavam equipadas com instrumentos especiais, projetados para detectar possíveis organismos vivos lá. As sondas Viking seguem como as únicas sondas com um arsenal tão variado de instrumentos. E o mais interessante é que 2 experimentos detectaram sinais de metabolismo em algumas amostras do solo marciano. Além disso, outros experimentos também encontraram sinais de atividade metabólica, porém, durante os experimentos, não foram encontrados vestígios de matéria orgânica, o que é muito importante. Os Vikings encontraram uma pequena quantidade de cloro, mas na época isso não foi considerado importante, pois os astrônomos acharam que era resíduo do material usado no tratamento dos equipamentos. Em geral, a missão dos Vikings não encontrou sinais de vida no planeta vermelho, concluíram os cientistas. No entanto, não havia unanimidade nessa questão. As principais críticas eram direcionadas diretamente ao método de realização do experimento. Vamos analisar mais detalhadamente como o experimento de detecção do metabolismo foi feito. As amostras de solo do planeta vermelho eram colocadas em uma solução especial com o isótopo radioativo carbono 14. Se houvesse algum micro-organismo no solo, ocorreria uma reação metabólica. Antes do início da missão, esse método foi testado com solos de diferentes partes da Terra, e em todos os casos, o experimento indicou a presença de micro-organismos. Para garantir a precisão do experimento, testaram amostras de solo da Lua que, como esperado, deram resultado negativo. Não houve erros, mas em Marte o resultado foi positivo. O interessante é que esse resultado veio de 2 sondas diferentes, em locais distintos. Inicialmente, suspeitou-se que o resultado ocorreu devido à influência dos raios ultravioleta nas amostras de solo. Os cientistas coletaram amostras não expostas à radiação ultravioleta e, mais uma vez, o resultado foi positivo. Quando as amostras foram aquecidas intencionalmente até 160 graus, o resultado já foi negativo. O metabolismo enfraquecia significativamente quando a temperatura chegava a 50 graus. Quando as amostras eram colocadas por um longo período em um ambiente com temperatura de 10 graus, o resultado já se tornava completamente negativo. No final das contas, os cientistas chegaram à conclusão de que não existe vida em Marte e que resultados tão curiosos do experimento têm outra explicação. No entanto, ainda existem partidários da versão de que, naquela época, Viking 1 e Viking 2 realmente conseguiram detectar sinais de vida, apenas os cientistas interpretaram os resultados de forma incorreta. Como mencionamos anteriormente, durante os experimentos não foram encontrados compostos orgânicos. Existem algumas explicações para o motivo disso ter acontecido. A primeira e mais óbvia é que não existe matéria orgânica ali. A segunda é que o experimento para detectar compostos orgânicos não era perfeito, o que significa que os resultados eram distorcidos. A terceira explicação diz que a matéria orgânica não foi detectada simplesmente porque ela se destruiu durante o aquecimento das amostras de solo. E alguns cientistas acreditam que a culpa foi justamente da água, sem a qual nenhum dos experimentos foi realizado. A questão é que supostamente não se podia adicionar água. Talvez os micro-organismos em Marte tenham se adaptado a viver sem água. Se começarmos a regá-los, eles simplesmente morrerão, pois não terão como se adaptar rapidamente às novas condições de vida. Isso é um pouco parecido com os organismos que existem nos desertos terrestres e que absorvem uma certa quantidade de umidade diretamente do ar. No entanto, sobre essa questão, não foi escrito nenhum trabalho científico completo, por isso a opinião da maioria dos cientistas não mudou. Mas a NASA também não é chamada de assassina, porque eles, como maníacos, destruíram metodicamente a vida em Marte, e sim porque deixaram passar despercebida ou acidentalmente eliminaram a vida justamente na amostra que estavam analisando.
Toda essa história nos mostra que precisamos organizar novas missões para Marte, para finalmente chegarmos à verdade. Ainda mais porque Marte continua sendo o centro do interesse de todos. O planeta vermelho ainda esconde muitos segredos, e o desejo de revelá-los só é alimentado pelos especialistas da NASA. Em setembro de 2023, a Agência Espacial publicou uma nova gravação de áudio de Marte. Desta vez, são sons emitidos pelo MOXIE, um dispositivo especial instalado no rover Perseverance. Nós fazemos um esforço incrível para detectar sinais de vida extraterrestre, mesmo que seja na forma mais primitiva. No entanto, e se essa vida extraterrestre já tivesse vindo até nós? Por exemplo, em setembro deste ano, corpos de alienígenas foram levados diretamente ao Parlamento do México. Na verdade, o México é mais progressista nessa questão. Já estão discutindo isso em nível oficial. Tudo começou com o jornalista Jaime Maussan, que além de tudo é um fervoroso defensor da existência de OVNIs. E então ele afirmou que os restos mumificados encontrados são representantes de uma civilização extraterrestre que chegaram à Terra há mais de 1000 anos. Na audiência no parlamento, foram levados 2 corpos supostamente de alienígenas, acrescentando ainda, para dar mais credibilidade, materiais em vídeo de fenômenos anômalos inexplicáveis. Os próprios alienígenas eram de tamanho pequeno, tinham a cabeça alongada e 3 dedos em cada mão. Segundo Jaime Maussan, os corpos foram encontrados perto das antigas linhas de Nazca no sul do Peru. Como a NASA reagiu a isso? Cientistas pediram os corpos para pesquisa e descobrir a verdade com precisão. Sobre isso falaram tanto David Spergel, que já liderou uma investigação independente da NASA sobre OVNIs, quanto Dan Evans, assistente do administrador adjunto da NASA. E Maussan, enquanto isso, não apresentou os corpos. Se aprofundarmos na biografia de Jaime Maussan, descobriremos que ele já afirmou uma vez ter encontrado restos de alienígenas no Peru. Isso foi em 2017. No entanto, naquela época, descobriu-se que eram apenas bonecos. E agora, novamente, restos de alienígenas, mas desta vez no Parlamento do México. Julieta Fierro, pesquisadora do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México, foi uma das mais ferrenhas céticas nesse caso. Veja o que ela contou aos jornalistas. Maussan diz que ele conversou com a Virgem de Guadalupe. Ele me disse que os extraterrestres não falam comigo do jeito que falam com ele, porque eu não acredito neles. Bem, esse homem é claramente excêntrico. Será que ele fala a verdade? Essa história tem aspectos estranhos, como os restos terem sido levados do Peru facilmente, onde teriam sido achados, já que são objetos tão valiosos que podem mudar a nossa compreensão da história e da ciência. E o mais interessante é que na apresentação no Parlamento do México não havia representantes do Peru, o que é ainda mais estranho. Afinal, seria estranho se o país não quisesse receber uma fatia dessa fama. Depois ficou claro que nenhuma instituição científica peruana, ao examinar os restos mortais, encontrou provas de que eles são seres extraterrestres. Também é preciso considerar que parte do DNA simplesmente não pode ser identificada, muito provavelmente por causa da idade dos objetos. Maussan não desistiu. Como prova, ele apresentou os resultados da análise de radiocarbono, que supostamente indicavam a idade avançada dos objetos. Além disso, o próprio laboratório afirma que nunca viu os corpos dos alienígenas, apenas realizou pesquisas em uma pequena amostra. E novamente, não podemos falar sobre a precisão dos resultados, porque, em teoria, a biologia dos alienígenas é diferente da nossa, o que faz todo sentido. No final das contas, temos que esse caso é mais uma fantasia de Maussan, que simplesmente conseguiu chegar a um nível tão alto. Então, ainda não encontramos sinais de vida em outros planetas, assim como a vida extraterrestre nunca veio ao nosso planeta Terra. No entanto, a ciência avança a passos largos e, quem sabe,
Talvez algum dia a gente finalmente receba notícias sobre organismos alienígenas em alguma galáxia. E o que você acha? Em quanto tempo isso vai acontecer? Ou talvez representantes de civilizações extraterrestres venham nos visitar algum dia.